Graça e paz, igreja, bom dia. Nosso texto para o estudo de hoje está em Lucas capítulo 6, versículo 40. Não existe discípulo superior ao mestre, pois todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. E também temos 1 de João capítulo 4, versículo 17. Nisto consiste a perfeição do amor em nós, que tenhamos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Ele é, também somos nós neste mundo. São duas palavras diferentes, de tradições distintas. Uma palavra corresponde àquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o outro corresponde à tradição do apóstolo João, que muitas vezes ela é um pouco distinta em sua forma de expressar e em seus pontos de vista. E veja o que João diz com as palavras típicas dele: porque tal como ele é, está falando de Cristo, também somos nós neste mundo. Que palavras tremendas! Porque tal como Cristo é, assim nós somos também neste mundo. E as palavras de Lucas, ditas naquele estilo dos sinópticos, ele ecoa também esta palavra de João, porque aqui está escrito o seguinte: todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. É a semelhança com o mestre, é a semelhança com Cristo neste mundo que nos torna discípulos perfeitos. Se é que juntamos estas duas palavras, tanto a de Lucas como a de João. Quem que é o discípulo perfeito? Façamos agora uma pergunta: quem é o discípulo perfeito? Segundo João e Lucas, aquele que é como seu mestre. E a semana passada nós falamos de duas virtudes de Cristo que devem acompanhar a todo discípulo. A primeira virtude era que todo discípulo tenha a mente de Cristo. E isso estava ligado à sabedoria, a fazer as escolhas certas, a nunca jamais cair nos engodos de Satanás e de seus agentes, a conhecer o tempo de Deus e como é o plano de Deus no desenrolar da vida pessoal e também do mistério divino neste mundo. E a segunda virtude de um discípulo perfeito, como diz aqui Lucas, usando as palavras do evangelista, é aquele que tem o mesmo sentir que houve em Cristo. E esse sentir está ligado à humildade. A mente de Cristo está ligado à sabedoria e o sentir de Cristo à humildade e à disposição à obediência em serviço a Deus. Mas nesta manhã, eu quero trabalhar ao respeito de outras duas virtudes complementares na vida de Cristo e que devem se refletir em nós. Seguindo as palavras de Lucas, tal como Ele é no mundo, assim somos nós. Então, espera-se que você, como discípulo perfeito, tenha a mente de Cristo e o sentir de Cristo, mas há outras duas que ainda não foram tratadas e preciso tratar delas nesta lição. Hebreus capítulo 4 reflete uma destas maravilhosas virtudes do nosso amado Senhor. E está antes de um texto bastante conhecido. E vejam o que diz aqui o texto. Lucas capítulo 4, versículo 15. Com efeito, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Provavelmente a versão que você está lendo diz: em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E esta virtude de Cristo está ligada à santidade. E este é um tema bastante polêmico nos dias de hoje, porque basta que você comece a tratar um tema como o tema da santidade para que você já seja tratado de religioso e de legalista. Haja, diríamos assim, ignorância bíblica para ligar
a santidade com o legalismo, com o farisaísmo, com a hipocrisia. E tem outros que ainda dizem assim, que não há dogmas na Bíblia. A pessoa às vezes nem sabe o que é um dogma e já qualifica a quem fala sobre santidade como estando nessa categoria de pessoas. Queridos, vejam o detalhe maravilhoso do texto de Hebreus. Em primeiro lugar, ele fala da nossa fraqueza. E é uma coisa inegável nas Escrituras. A fraqueza humana. O próprio Paulo, em algum momento, contemplando para sua fraqueza, lá em Romanos capítulo 8, ele diz: miserável de mim, quem me livrará deste corpo de morte? Fazendo referência com corpo de morte à nossa natureza humana. A nossa natureza que se inclina constantemente para o mal e que sem a ajuda do Espírito Santo, apenas ela pode ir ladeira abaixo. E também Paulo, em algum momento da sua vida, um pouco menos doutrinária, ele diz assim, que orou por 3 vezes para que Deus tirasse o espinho na carne da sua vida. Aparentemente era uma tentação que constantemente o acompanhava. A Bíblia não diz o que é, há muitas especulações. E quando ele pede para Deus o livrar dessa fraqueza, dessa condição, desse incômodo na vida espiritual e na sua jornada com Cristo, a resposta divina diz assim: te basta a minha graça, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É inegável que nós somos criaturas que estamos nessa condição. Muitas vezes, de repente, a nossa fraqueza não é o dinheiro, não é a glória humana. De repente, a fraqueza é o sexo. Outras vezes, o problema da pessoa não é dessa categoria, mas de repente é a ambição. E por ambição, ele explora seus trabalhadores, sonega muitas coisas, muitos direitos dos seus empregados, etc, etc, etc. Nós temos muitas vezes, por causa da nossa história, certas fraquezas que às vezes somente nós conhecemos. Mas veja que Cristo nunca abandona seus filhos nessa condição de fraqueza. E aí entram todas as categorias de inclinações que o nosso corpo tem a certas práticas que são execráveis diante de Deus. Então esse texto de Hebreus está falando o seguinte, diz assim: nosso sacerdote é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, ele não apenas nos deixa e se compadece, mas ele também nos ajuda. Nos ajuda a sair dessa condição e nos levar a uma condição, diríamos assim, de aperfeiçoamento no caráter e na conduta e em todo elemento referente à nossa vida em santidade. E logo diz assim, por quê? Porque ele foi provado como nós na nossa carne. Então ele entende a condição e a tentação a que muitas vezes nós estamos submetidos. Mas a Bíblia diz assim, o seguinte, meu filho: Cristo foi tentado não como Deus, mas como homem, na carne, diz o texto, mas sem pecado. E muitos que querem abolir todo tipo de mandamento e de aparente moralidade, muitos pregadores populares hoje, querida igreja, amada igreja, atenção com isso, parece que querem negar que existe na Bíblia, sim, um padrão ético, um padrão moral e um padrão espiritual pela qual o cristão deve se reger. E a Bíblia diz que quando fala de Cristo sem pecado, lembre da palavra de Lucas, que como Cristo, que o discípulo perfeito é aquele que é como seu mestre. E se meu mestre foi sem pecado, e se eu no presente ainda estou enrolado em pecados de alguma índole, essa fraqueza, essa desobediência pode ser superada me lançando e me abraçando àquele que viveu sem pecado.
Primeiro ponto é esse. O discípulo há de viver uma vida de santidade. O segundo argumento está em primeira carta aos Coríntios, pela qual nós somos chamados a viver como Cristo. E na carta aos Coríntios, Paulo, quando quer corrigir as distorções que há na igreja de Corinto, porque lembrem que em Corinto o povo vivia brigando um com o outro, um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolos, eu sou de Cristo. Então, Paulo tenta corrigir essa distorção da seguinte maneira: filhos, acho que vocês não entenderam de que a gente está tratando aqui. Eu quero que vocês entendam que neste novo e vivo caminho, está dizendo Paulo para a igreja aos Coríntios, nós estamos numa categoria de um ministério diferente que aquele antigo ministério. Estamos no ministério do Espírito. Nós somos templo do Espírito. E ele argumenta em Coríntios que a nova aliança na qual estamos inseridos agora é superior à primeira. E veja que então, se as exigências da primeira aliança eram elevadas, as da nova são superiores, queridos. E Cristo deixou muito claro isso dali. Porque muitos querem nos introduzir naquilo que na teologia chama-se anomia. A significa sem, nomos, lei. Como se viver na graça significasse viver sem nenhum tipo de mandamento, de regra ou de diretriz absolutamente, de categorias absolutas. Quem lê a graça desde essa perspectiva não entendeu a plenitude do Evangelho. E aqui eu quero distinguir para que você comece a compreender e não se deixe enrolar por aquele engodo da anomia, que tanto está tomando conta, especialmente das igrejas reformadas. A Bíblia não é um livro de moral. Por aí eu quero que você comece a entender, sim, porque o cristão não é um moralista. Sabe quem que é um moralista? É aquele que segue diretrizes de faças ou não faças apenas porque assim está escrito em algum código cultural ou até em um código religioso. Esse é um moralista. A Bíblia também não é, em definitiva, em última instância, um livro de ética. Porque a ética são princípios gerais, muitas vezes tirados da convivência humana, que podem te dar certas diretrizes de conduta. Agora, o ponto é este. A Bíblia contém ordens morais? Sim. A Bíblia contém princípios éticos? Absolutamente. Mas a Bíblia não é um livro de moral nem de ética, porque ele é um livro superior. Ele é um livro de princípios espirituais, arraigados profundamente no caráter de Deus e no agir de Deus no mundo. Aí está dessa condição emana a moral e a ética cristã. Diria então de alguma maneira que a moral cristã e a ética cristã são emanações do caráter divino e do agir divino através da história. E esse agir e esse caráter estão revelados aqui nas Escrituras. Por isso que outro nome que a gente dá à Bíblia é a revelação. E eu dou um exemplo. Porque Paulo diz, por exemplo, que um filho de Deus não pode adulterar nem fornicar, nem se unir a uma prostituta ou alguém que pratica algum tipo de imoralidade sexual. Não é apenas a ordem de não fornicar. Isso seria moralismo. Mas a ordem é clara, porque ela está arraigada num agir divino. E qual que é esse agir divino no qual essa ordem moral está arraigada? É o seguinte: nós somos templo do Espírito. A partir desse princípio do agir divino é que Paulo elabora uma diretriz moral. E qual que é essa diretriz moral? Então, teu templo não pode ser templo de prostituição, nem de adultério, porque é um templo onde o Deus Santo habita.
esse é o princípio do agir divino. Por exemplo, ama teu próximo. O mandamento antigo era como a ti mesmo. O novo mandamento é como Cristo nos amou. Por que a virtude do amor? Os teólogos dizem que existem 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor, segundo Paulo. Por que o amor é a virtude mais importante das 3 virtudes teologais? Paulo já dá as razões dele em Coríntios. Porém, a teologia também tem uma explicação muito bonita. Porque a criação divina, tanto a criação da natureza como a criação humana, elas têm sua essência no amor divino. Por que Deus criou todas as coisas? É a famosa pergunta da teologia. A resposta é esta: Deus não criou as coisas porque Ele precisava de alguma coisa para se completar. Absolutamente. A resposta é esta: Deus criou as coisas porque Ele quis. E a vontade divina, continuando esse raciocínio, é sempre uma vontade amorosa. Portanto, a raiz da criação é o amor divino. Portanto, todas as coisas na criação, elas se ordenam perfeitamente sob a virtude do amor, porque é a origem de tudo. Eu escutei uma história, que eu não sei se é verdadeira, mas tente você em casa e você vai ver que ela é verdadeira. Uma história de um homem que resgatou um lobo de uma armadilha, uma loba, com suas crias, trouxe as crias, as colocou até que achou confiança, tirou a loba da armadilha e com o tempo se tornaram amigos. É uma história que é bastante conhecida. Até os bichos, quando são tratados com amor, eles perdem o temor da gente. Tente lá em casa. Se você tem uma área bonita lá, chegam os passarinhos, se você nunca os caça, ou tenta matá-los ou atrapá-los, eles vêm com confiança. E eles às vezes posam tão perto da gente que eles não se apavoram porque você não está atazanando essas criaturas. Veja como o vínculo, de alguma forma, do mundo era o amor. E há um texto glorioso lá, em Gênesis capítulo 1, quando Deus ordena ao homem antes da queda. A ordem do Senhor foi que o ser humano se alimentasse de qualquer vegetal. Mas veja atentamente que Deus não lhe ordena se alimentar de outro animal. Ou seja, não havia essa necessidade humana de matar um animal para se alimentar daquele bicho. Essa ordem somente acontece depois da queda, depois do dilúvio. Então o amor, Jordan Peterson, um famoso psicanalista, ele cita um experimento que foi feito com ratos pequenos. E quando os ratinhos pequenos não eram acariciados pela mãe ou por aquele grupo de ratos, eles morriam. E ele tem uma frase famosa, diz: até os ratos precisam de amor. Eu achei fantástica, nunca esqueci a frase deste intelectual. O fato provou que até os ratos precisam de amor. E veja que, se bem é certo, este exemplo seria maravilhoso para a próxima virtude que eu vou citar. O que eu quero dizer é que os princípios dos quais emanam ordens morais, eles são profundamente arraigados no caráter e no agir de Deus. Portanto, se você vive a vida cristã assim, você não é um moralista. E aí erram aqueles que nos acusam de moralistas, de hipocrisia, de hipócritas, de dogmáticos, etc, etc. Erram porque eles não compreendem essas distinções.
Então todos os mandamentos morais da Bíblia, eles emanam dessa condição espiritual, do caráter divino e do agir divino na história da salvação. Então a santidade, queridos, como Pedro diz, sede santos, porque Deus é santo. E a palavra santo é uma palavra fantástica, porque ela tem sentidos tremendos, como por exemplo, santo significa cortado, separado, consagrado. E os elementos do templo eram santos porque estavam separados ao serviço divino. Você não podia usá-los num banquete e usá-los no culto do Senhor. E isso significa santo, separado e consagrado para um serviço particular e fiel e absoluto. Então a santidade é muito mais que moralismo. É estar arraigado ao caráter e ao agir de Deus na história da salvação. O terceiro elemento, a quarta virtude de Cristo, acabei de explicá-la de alguma forma, é o amor. Veja o que diz João. João escreve umas palavras que para mim são revolucionárias. Mas antes de entrar em João, eu quero dizer algo aqui muito importante para vocês, que é o seguinte: para quem acha que estar na graça significa a diminuição do padrão de Deus para a nossa caminhada. O pastor Romeu já pregou aqui que a palavra de Deus foi nos dada para que nós sejamos perfeitos. Podemos ser fracos agora, mas o objetivo é a perfeição. Lucas dizia que o discípulo perfeito é aquele que simula seu mestre. Então, esse é o padrão divino. Cristo diz no Sermão do Monte: sede perfeitos como vosso Pai que está no céu é perfeito. Não somos ainda, mas o nosso alvo tem que ser caminhar nessa direção. E é o seguinte, meus queridos, quando Cristo veio, Ele não diminuiu o padrão, Ele subiu o padrão. Eu já preguei aqui nesta semana que antigamente se dizia: não adulterarás, mas Cristo disse: mas eu vos digo, qualquer um que olha com um olhar de cobiça para possuir uma mulher em seu coração, ele já é adúltero. Ouviste que foi dito: não matarás, mas eu vos digo. Qualquer um que odeia seu irmão e se enche de raiva em seu interior, já é cúmplice de homicídio. Ouviste que foi dito, e aqui vou usar uma tradução muito linda: amarás a teu próximo, mas não tens obrigação de amar teu inimigo. Mas eu vos digo: amem seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. A pergunta que eu te faço: o padrão de Deus diminuiu com a vinda da graça? Não, meus queridos, ele até aumentou. Porque essa é a nova aliança, uma aliança superior que a primeira. E se o sumo sacerdote da nova aliança, que é Cristo, é melhor que os bodes, que os bois e que os animais que eram sacrificados no altar, quanto mais as exigências dessa nova aliança, mas ao mesmo tempo, quanto mais a graça derramada para que nós possamos caminhar nesse novo e vivo caminho. E quando Cristo dá a palavra que diz aqui: ouviste que foi dito, amarás a teu próximo, um novo mandamento vos dou: amem-se como eu vos amei. E aqui está a quarta virtude de Cristo: o amor que ama até o fim. Quando a gente estuda liderança, você aprende que há vários tipos de liderança, tá? E também, por exemplo, a liderança do homem vitorioso. Quando você vê que alguém é bem sucedido, por exemplo, nas finanças, você quer aprender finanças dele. Quando você vê que alguém é bem sucedido, por exemplo, em questões amorosas ou familiares, você quer o conselho daquele homem, daquela mulher, porque você não vai ir a procurar conselho de quem tem a vida estraçalhada. Mas há um tipo de liderança que chama-se assim: liderança oblativa. E que significa essa liderança? Oblação vem da palavra sacrifício. Aquela pessoa que lidera porque se sacrificou. Eu lembro que
Uma pessoa dizia que ela queria ser amada pelos seus filhos com aquele amor que ela vê muitas vezes ser confesso aí em alguns lugares. E eu disse, é o seguinte: eu conheci mais pobres e miseráveis no meu ministério, que elas eram tão tremendas, que elas pegavam o pedaço de carne que elas tinham, vendo que seus filhos não tinham o que comer, e o distribuíam entre eles, e ela comia somente arroz puro. E quando estes filhos cresciam e se tornavam profissionais, queridos, só faltava fazer um altar para esta mulher. Sabem por quê? Isso se chama liderança oblativa, aquela que vem pelo sacrifício. E Cristo nos liderou assim, pelo sacrifício. Tanto que na maioria dos nossos templos há um símbolo que exemplifica a nossa fé, é a cruz. E quando você olha para a cruz, você olha sacrifício. E Cristo, em algum momento, diz que o bom pastor sua vida dá pelas ovelhas. É assim que as pastorei até o fim, em sacrifício. E ele dizia, eu sou o bom pastor. E há um exemplo muito bonito na história, até é uma carta que Santo Agostinho envia para os bispos da norte da África, quando os bárbaros estavam destruindo tudo aquilo que na vida inteira ele construiu, e estavam destruindo o Império Romano e as igrejas do norte da África. E a cidade onde ele morava estava rodeada dos exércitos bárbaros. Então os líderes, os bispos e os pastores que estavam com ele estavam começando a fugir, e procuraram conselho dele através de uma carta, e disseram, olha, o Senhor nos autoriza, porque ele disse que quando aconteçam essas coisas, fujam para os montes. Então Santo Agostinho diz assim, mas espera aí, temos que compatibilizar essa palavra com a outra palavra de Cristo, o pastor sua vida dá pelas ovelhas. E a conclusão a que ele chega é esta: os nossos irmãozinhos na fé, sim, vamos colocá-los a bom resguardo e levá-los a lugares nos quais eles possam ser livrados dessa horda de bárbaros. Mas nós, dizia ele, que somos os pastores desta igreja, não podemos ir embora até que a última das nossas ovelhas seja colocada a bom resguardo. Sabem por quê? Diz ele. Porque o bom pastor sua vida dá pelas ovelhas. E essa é uma carta magnífica. Todo mundo fala muito bem dos livros de Santo Agostinho, de Civitas Dei, né? E outros livros que falam sobre o livre-arbítrio e a predestinação, etc., né? Mas essa carta, para mim, é minha carta favorita dos escritos dele. Tremenda palavra. Fico curto aqui em palavras para derimir o que estava lá. E Cristo foi isso. Nos amou até o fim, queridos irmãos. E o que diz Lucas? O discípulo perfeito é como seu mestre. E o que diz João? Assim como ele é, assim nós somos no mundo. Fechando aqui o tema da semana passada e de hoje. Então, 4 são as virtudes que Deus espera de nós, como fiéis reflexos do nosso seguimento a Cristo. Primeiro, a mente de Cristo, que está ligada à sabedoria. Segundo, o sentir de Cristo, que está ligado à obediência e à humildade. Terceiro, a santidade, que está ligado a uma vida sem pecado, ou a busca de uma vida sem pecado e de obediência à vontade divina. E por último, o amor. Se nós procuramos na nossa vida assimilar essas 4 virtudes, amada igreja, então bem-vindo. Vamos e estamos caminhando com Jesus. Senhor, queremos agradecer. E eis aqui um desafio que pode durar toda uma vida, Senhor. Seguir-te significa abraçar-nos para ser no mundo assim como tu és. Abençoa a cada ouvinte, Senhor, para que estas virtudes possam fazer parte diária da sua vida e uma busca constante até o fim dos nossos dias, em nome de Jesus. Amém.